Nossa, gente, vocês já chegaram, meu Deus. Vou colocar uma roupinha mais adequada. Bem melhor. Agora estou fantasiada de Isabela Bióloga para falar um pouquinho sobre cágado. Mais especificamente sobre o meu cágado, que é popularmente conhecido como tartaruga tigre d'água. Isabela, se é cágado, por que tem tartaruga no nome popular? Boa pergunta, pessoa que não é meu pai. Bom, a biologia é assim. Bem, vai ser divertido. Agora me apresentando, meu nome é Isabela e eu estou no 3º ano de licenciatura em Ciências Biológicas no IF. E esse aqui é meu cágado, como vocês já tinham visto. E o nome dele? Esse nome tem um significado muito importante para mim, uma história. É um nome conceitual. Tá bom, na verdade o nome é tartaruga mesmo. Eu não tenho muita criatividade para dar nome para bichinho. E também na época eu não sabia diferenciar cágado, tartaruga e jabuti. Bom, pessoal, esse aqui é o aquaterrário do meu cágado. E o que diferencia ele de um aquário é justamente porque ele tem uma parte seca. Como os cágados eles são animais semiaquáticos, ou seja, eles permeiam entre os dois ambientes, tanto aquático quanto terrestre, eles precisam dessa parte seca, né? E aqui o meu foi feito com uma caixa organizadora e pedras. Essa pedra aqui, por exemplo, funciona como uma rampinha para dar acesso à parte seca. Aliás, o fato deles serem semiaquáticos já é o bastante para vocês saberem diferenciar jabuti, cágado e tartaruga. As tartarugas elas são aquáticas e elas vivem em ambiente marinho. O cágado, ele é semiaquático, ele está nos dois ambientes, mas ele é de água doce. E o jabuti, ele é terrestre. Aí você já pode ser diferente de mim e ser mais criativo na hora de dar nome pro seu bichinho. Os cágados, eles são ectotérmicos, ou seja, eles não produzem o próprio calor. E eles têm um metabolismo lento. E isso é muito importante na hora de economizar energia para passar longos períodos embaixo d'água, por exemplo. Esses animais não possuem brânquias que nem os peixes. Mas então como que eles respiram embaixo d'água? Por isso que essa economia de energia é muito importante. Quando eles passam grandes períodos embaixo d'água, eles entram em um estado chamado de apneia, que é um estado onde eles reciclam o oxigênio que já está no sangue. Eles não pegam oxigênio externo, eles utilizam o que já está no sangue, porque eles são animais pulmonados, eles não têm brânquias. Uma coisa que as pessoas têm bastante curiosidade, seja tendo esses bichinhos ou quando a gente estuda sobre eles, é como a gente diferencia os sexos. O meu bichinho eu tratei como fêmea até agora, mas recentemente eu descobri que o jeito que eu estava usando para diferenciar se era macho ou fêmea não é muito válido se ele é pequenininho, mas eu vou explicar mesmo assim para vocês. Esses bichinhos, eles têm o casco composto pela carapaça e pelo plastrão, que é essa parte de baixo. Quando eles são maiores, a gente utiliza o plastrão para diferenciar os sexos, porque o macho tem uma concavidade, ele tem uma curvatura aqui embaixo, que é justamente, ela funciona para encaixar em cima da fêmea. Gente, é isso que eu vim explicar para vocês um pouquinho, trazer um pouco da minha casa pro IF, da biologia da minha casa pro IF, e espero que vocês tenham gostado de me conhecer e de conhecer um pouquinho sobre esses bichinhos. Agora a minha amiga Vanilla vai mostrar um pouco o cágado dela. E é isso. Obrigada. Agora, se me permitem, eu vou voltar pro meu look de quarentena e assistir um Netflix. Tchau, gente. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Vanilla e hoje eu vim aqui falar do meu cágado. Brincadeira, gente, esta aqui que é o meu cágado, popularmente conhecido como tigre d'água.
Meu, eu acho que ele é macho. Por que que a gente acha? Porque quando um cágado ele é muito novinho ainda, a gente não tem muitas características morfológicas que possibilita a gente a diferenciar o sexo dele. Mas conforme ele vai indo para a fase adulta, a gente começa a ver certas diferenças entre eles. Como, por exemplo, aqui no palastro dele tem formato de V. O palastro da fêmea, ele é mais reto aqui para conseguir acumular os ovos dentro do corpinho da fêmea. Outra característica que a gente consegue diferenciar o macho da fêmea é pelo rabo. A cauda dos machos, ela é mais comprida e a cloaca dele fica no meio do rabo. Na fêmea, a cauda é mais curta e a cloaca fica mais rente ao casco da fêmea. Outra característica que a gente pode diferenciar o macho da fêmea é a coloração dele. O macho normalmente tem o casco mais claro com as listras mais alaranjadas. A fêmea ela tem um casco mais escuro. E a cabeça ela é mais escura também, com as manchas bem laranjas. O macho ele é mais amarelo, dessa cor assim. Agora a gente vai falar um pouco do aquaterrário que eu fiz pra ele. O lugar onde ele fica é aberto aqui no quintal. Ele tem essa bacia de água. Ele tem um espaço com grama e um espaço com terra. Porque como eu ainda não sei se ele é macho ou fêmea, ele precisa de um espaço com terra para depositar os ovos não fecundados que ele tem. Se não fica acumulado no corpo e pode acabar prejudicando a fêmea. Por isso, para garantir, eu deixo um espaço com terra. Aqui na água dele, a gente tem esses alfaces d'água que eu trouxe de uma coleta de um outro projeto que eu fiz. E com essas plantas a gente consegue ver que a água não fica turva. Só acumula a sujeira no fundo, mas a água não fica suja. As plantas ajudam um pouco na filtração da água. Aqui no canto a gente consegue ver que ele tem um termostato e um aquecedor. Porque como o clima agora tá frio, então eu coloco para esquentar um pouco a água dele. Mas em ambiente natural, ninguém esquenta eles. Por que eu coloco o aquecedor? Os répteis na natureza, geralmente eles fazem hibernação. Só que se você não tem uma alimentação adequada, se ele tem falta de nutrientes, durante a hibernação o animal ele pode morrer. Então, para garantir que ele não congele, não entre numa hibernação na qual ele não vai retornar, eu prefiro aquecer um pouco. Só que o que acontece? O aquecedor que eu comprei, ele não é o adequado para essa quantidade de água que ele tem aqui. Então ele vai aquecer a água, só que não muito. Então não vai ter muita diferença da temperatura ambiente. Ele vai ficar um pouco mais quentinho, mas não vai ser aquela diferença drástica, por exemplo. Então ele entra numa semi-hibernação, na qual ele diminui a quantidade que ele come, ele fica mais quieto, ele dorme mais. Então ele entra numa semi-hibernação, não é uma hibernação total. E daí, antes de acontecer a hibernação, antes de começar a chegar o frio, eu alimento ele com bastante carne, para ele acumular bastante proteína e gordura no corpo, para ele conseguir passar por esse processo com menos dificuldade. E falando em alimentação, a base que a gente dá para ele é de ração. E sempre que você for alimentar eles, você tem que fazer isso dentro da água, porque são animais que não produzem saliva, porque justamente por viver na água já. Então, você tem que jogar a comida na água para ele pegar e comer. E a gente tem que ver também se não é um alimento muito grande, um pedaço muito grande. Por quê? Porque a tartaruga, ela não tem dente. E os répteis também não têm a capacidade
capacidade de mastigar o alimento. Eles cortam o pedaço e engolem inteiro aquele pedaço. Então você tem que dar pedaços que ele consegue colocar dentro da boca e ingerir. O que a tartaruga usa para cortar o alimento dela? Como ela não tem dente, ela tem um pico córneo, que serve para cortar e capturar as presas. Então a gente tem que ver para dar alimentos que não vão sufocar ela, porque às vezes a gente dá uns pedaços de carne meio grande e ela acaba encascando e não consegue tirar com facilidade. E o ideal é dar carne moída ou pedacinhos pequenos. É importante a gente dar bastante carne para eles quando eles são bem filhotinhos ainda, porque a carne ajuda no crescimento deles e também no fortalecimento do casco. Lembrando que os filhotes a gente tem que alimentar pelo menos 2 vezes por dia e o adulto a cada um dia sim, um dia não, mais ou menos, porque eles não têm muita necessidade de alimento. E quando a gente pensa em ter um animal desse, a gente também tem que pensar no tamanho que ele vai ficar. Uma tartaruga tigre d'água, ela chega a 25, 30 centímetros de tamanho. Só que o diferente da tartaruga é que ela só cresce de acordo com o ambiente que ela tem para crescer. Então, se você tem um espaço pequeno, ela não vai crescer, porque ela não vai conseguir se desenvolver naquele lugar. Então, a gente tem que pensar sempre em aumentar o ambiente que ela vive. Por isso que hoje ela está aqui fora, nesse espaço. Quando eu comprei ele veio aqui nesse aquaterrário. Hoje em dia, ele não consegue entrar aqui, porque ele está bem grande. Então, a gente tem que alterar o ambiente onde ele vive. Antes, ele ficava nesse aquaterrário. Aí, com o tempo, eu fui aumentando as bacias de água dele até que ele chegou nesse daqui. Só que aqui, ele também já cresceu o limite que ele consegue. Eu estou planejando montar um novo aquaterrário para ele, que vai ser bem maior, ele vai conseguir crescer o total da capacidade dele e vai ter uma ótima qualidade de vida daí. E agora, para finalizar, vocês ficam com essa imagem fofa. Você é gostoso. Você é muito gostoso. Como você consegue?